Muito bem, turma, vamos com a solução de mais uma questão da OBMAP 2021, segunda fase, a 16ª OBMAP. Fica comigo que depois da vinheta eu te mostro. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu disse, solução de uma das questões da prova da OBMAP 2021, a 16ª OBMAP, segunda fase, uma questão do nível 1, exclusiva do nível 1, tá? Olha o que diz a questão. Janaína desenha quadrados formados por quadrados menores. Vou até dar um destaque já nessa primeira informação aqui, ó. Ela está pegando um quadrado maior e vai fazer quadrados menores, vai desenhar quadrados menores aí nesse quadrado maior. E aí ele diz mais uma informação, ele fala aqui, ó, os lados têm medidas inteiras. Fábio Lima, o que significa esse medidas inteiras? Quer dizer que os lados desse quadrado pertencem ao conjunto dos números inteiros, ou a medida dos lados desse quadrado pertence ao conjunto dos números inteiros. Olha, questão de segunda fase, anota aí no teu cantinho do caderno da tua folha, você precisa destacar todas as informações importantes, ler, voltar no texto. Na prova da segunda fase, você tem 30 minutos para fazer uma questão como essa, então faz com calma, lê, interpreta com paciência, que isso vai te ajudar muito, mas é muito mesmo, na hora de você resolver cada uma das letras que vão surgindo aí na questão. Mas vamos lá. Por exemplo, ó, segunda fase também adora te dar um exemplo. Por exemplo, a figura mostra como Janaína desenhou o quadrado de lado 4, formado por 10 quadrados. Está aqui, ó, um quadrado de lado 4, ó. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 2. E observa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele já descreveu aqui como são esses quadrados. Os quadrados são, olha só, 4 de lado 4 formado por 10 quadrados, sendo 2 de lado 2, está aqui os dois maiores, ó, e 8 de lado 1, que são esses 8 menorzinhos aqui. Entendido o enunciado? Vamos lá para a primeira letra, a letra A da questão. Então, deixa eu mudar aqui para a letra A. Antes de resolver a letra A, deixa eu até aparecer aqui em tela inteira para você. Se você ainda não deixou aquele joinha no nosso vídeo, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para você estar recebendo todas as notificações que a gente está sempre publicando semanalmente, tá? Então, vamos lá para a questão letra A. Mostre como Janaína pode desenhar um quadrado de lado 3, formado com a menor quantidade possível de quadrados menores com lados, olha, continua lá o destaque, ó, com medidas inteiras, ou seja, o lado do quadrado aqui tem que ser um número inteiro. Beleza, ó, como Janaína pode desenhar um quadrado de lado 3, certo? Com os quadrados menores com medidas inteiras. Beleza. Com medidas inteiras, você teria duas possibilidades aqui, ó. Fazer os quadradinhos menores, ó. Fazer assim, ó. Um aqui, outra linha aqui. Espera, ainda que saiu meio tortinha. Deixa eu fazer outra linha aqui. E aqui nós ficaríamos, ó. Se eu circulasse aqui tudo de vermelho, com 9 quadradinhos menores. Só que aqui não é a menor quantidade de quadradinhos, ali seria a maior. Então eu vou apagar isso tudo. Deixa eu apagar aqui, ó. Isso não seria a menor quantidade possível de quadrados menores, seria a maior. Só que a questão pediu a menor. Então, se eu puder fazer um quadrado maior, eu tenho que fazer esse quadrado maior, porque quanto mais quadrados maiores eu colocar aqui dentro dessa figura, menor vai ser a quantidade de quadrados. Então, como é que eu faria isso aqui, ó? Uma possibilidade, ó, seria isso aqui, ó. Pegar essa questão aqui, destacar um quadrado maior aqui, que seria 2 por 2. E agora, vou até fazer de uma outra cor, ó, os quadrados menores, que seriam esses aqui que eu vou destacar em verde, ó. Em verde seriam esses 3 aqui
e esses 2 de cá, ó. Então, a minha figura ficaria com um quadrado maior, que seria esse verde, e 5 quadrados menores, não, um quadrado maior que é o vermelho e 5 quadrados menores que seriam os verdes. Fábio Lima, essa é a única forma de fazer essa figura? Claro que não. Você pode pegar esse quadrado maior aqui, deixa eu até duplicar essa figura aqui e fazer mais algumas delas aqui. Eu teria outras possibilidades. Eu vou fazer só mais 2, mas teria 4 maneiras, pelo menos, da gente conseguir fazer isso aqui. A outra maneira seria assim, ó. Mesma coisa, se você fez qualquer uma delas na sua prova, não tem problema, você chega exatamente na mesma conclusão, ó. O quadrado vermelho aqui, a outra seria o quadrado vermelho aqui embaixo, ó. Deixa eu até fazer a última possibilidade aqui, né? Deixa eu pegar essa última e colocar ela cá no cantinho também. Deixa eu só deixar ela aqui, a outra seria o quadrado vermelho aqui, ó. E aí você fazer agora os verdes em torno dele, ó. Por exemplo, aqui ficariam os verdes dessa segunda figura, dessa segunda, aqui mais alguns verdes, e ó, eu não vou fazer nas outras 3, mas aqui, ó, teria que ficar verde esses quadradinhos aqui e esses daqui, ó. Mesma ideia, só ia mudar a posição desse quadrado vermelho maior. E aí, quaisquer dessas 4 possibilidades que você tenha colocado na sua questão, com certeza você aí conseguiu a maior nota possível aí da questão, porque era só, ó, desenhar uma forma de desenhar com a menor quantidade possível de quadrados. Se você quisesse dar um destaque na questão, mas não era nem necessário, só para mostrar que você está bem antenado com o que está fazendo, você poderia dizer assim: essa figura é formada por um quadrado 2 por 2, que nesse caso aqui foi o meu quadrado vermelho, e mais 5 quadrados 1 por 1, e aí está completinha a tua resposta. Mas se você só desenhar em casos como esse aqui, você já consegue a maior nota possível da questão. E aí vamos para o item B. Olha o que diz o item B ali, ó. Janaína quer desenhar um quadrado grande formado por um quadrado de lado 3, vou dar um destaque já nisso aqui, ó, e alguns quadrados de lado 2, e a menor quantidade possível de quadrados de lado 1. Quando ele fala assim, essa menor quantidade possível, ele já está dizendo assim, ó, o de lado 3 eu só tenho uma possibilidade, que é um só, beleza? Mas os quadrados de lado 2 eu tenho que colocar a maior quantidade possível deles, porque eu consigo uma menor quantidade possível de quadrados. Olha, quem fez parte do Sprint, lembra que eu sempre dava essa dica lá em todas as nossas aulas, em todas as nossas soluções de questões. Se você não conhece o Sprint foi o nosso curso aí que nós fizemos de preparação para a segunda fase da OBMAP. Os alunos do Sprint lembram que eu sempre destaco o seguinte: toda a questão de segunda fase da OBMAP, ela, letra A vai te ajudar ou vai ter uma pista para você fazer a letra B e assim por diante. A letra B com a letra A vão te dar pistas para a letra C e cada uma, juntando a dica que ele te deu em uma, no exemplo da questão, enfim, isso tudo junto vai te ajudar a resolver as letras mais difíceis ou as últimas letras. Olha o que a gente teve na letra A aqui, ó, só recapitular. Ele queria a menor quantidade possível de quadradinhos, então eu já observei que eu tinha que ter um quadrado 2 por 2, porque senão eu não ia conseguir essa menor quantidade de quadradinhos. Isso vai ser útil aqui também, ó. Ele pediu um quadrado de lado 3, então eu vou lá, ó. Vou pegar o quadrado de lado 3, ó, ela quer desenhar um quadrado grande, mas o quadrado grande não necessariamente vai tomar essa figura inteira aqui, ó. Então eu quero aqui um quadrado de lado 3, 1, 2, 3, eu vou desenhar esse quadrado de lado 3, eu vou até usar a mesma coisa que eu fiz na outra questão lá, ó. Eu vou usar a cor vermelha, quase não saiu uma reta aqui, ó. Agora ficou um pouquinho melhor. O quadrado de lado 3 vai ser esse daqui. Beleza. Aí eu tenho que colocar alguns quadrados do lado 2. Eu vou colocar de verde aqui, por exemplo. O primeiro eu vou colocar aqui, ó, um quadrado de lado 2 aqui. Se você observar com um pouquinho de paciência, quando eu coloquei aqui um quadrado de lado 2, olha só,
eu preciso observar logo o seguinte, ó. O lado aqui, no mínimo, vai ser 5. E eu tenho que ver se eu consigo fechar com 5. Se vai ser 5 aqui, aqui também tem que ser 5. Então, aqui eu já posso encaixar outro quadrado de lado 2 aqui, ó. E para fechar um quadrado 5 por 5, eu posso novamente, por exemplo, poderia colocar aqui, ó, um outro quadrado de lado 2. Observa que eu tenho mais possibilidades de fazer isso. Essa não é a única maneira. E aqui eu vou encaixar para fechar. Espera aí, que essa retazinha aqui não ficou legal. Agora sim. Ela aqui ficou legal, ó. Esse quase Lzinho de cabeça para baixo aqui, ó, vai ser subdividido em quadradinhos de lado 1. E aqui eu tenho um quadrado, ó, 5 por 5. Percebeu? Um quadrado de lado 3, 3 quadrados de lado 2 e 1, 2, 3, 4 quadradinhos de lado 1. Claro que você poderia fazer essa figura de outras formas diferentes. Essa aqui não seria a única maneira de fazer isso aqui, ó. Mas no mínimo você vai ter que colocar um quadrado vermelho, ou um quadrado como esse vermelho, que é o de lado 3, 2 quadrados como esses verdes aqui, que são os de lado 2, e 4 quadrados como esses azuis aqui, que são os de lado 1. Esse Lzinho aqui vai mudar. Deixa eu só fazer uma outra forma de fazer com esse verde aqui exatamente no mesmo lugar. Deixa eu duplicar essa figura. Não, não é essa, professor. Essa foi a da figura anterior, Fábio Lima. É essa daqui agora. Dupliquei a figura. Aí eu vou fazer bem semelhante eu fiz com a outra. Ó, aqui eu poderia fazer o quadrado de lado 3. Ficou meio tortinho aqui, mas dá para você entender. Uma das, tá? Tem muitas outras possibilidades. Aqui o quadrado de lado 2. Aí eu poderia fazer o outro de lado 2 aqui. O outro de lado 2, por exemplo, aqui, ó. E aquele Lzinho que eu fiz em azul fica aqui, ó. E aqui seriam os quadrados de lado 1, os 4, enfim. E você pode pegar esse vermelho, colocar aqui para a direita como nas outras, enfim. Quaisquer dessas soluções que você tenha colocado na sua questão, com certeza você ganhou a pontuação máxima da tua questão. E é isso. Vamos para o item C, que o item C certamente deve ser um desafio um pouquinho maior do que esses aqui. Mas, ó, conforme nós colocamos lá na primeira, isso tudo que nós fizemos no item A, no item B, vão ser úteis para o item C. A gente precisa achar onde é que se encaixa, onde é que uma coisa é pista para outra, e vamos para o item C. Olha só, o item C diz o seguinte, deixa eu dar uma ampliada nisso aqui, ó. Agora sim, ampliado, o item C diz o seguinte: Janaína quer desenhar um quadrado de menor lado possível. Olha, continuou com isso aqui, menor lado possível. Deixa eu colocar uma reta mais retinha aqui. Formado por 13 quadrados de lado 1, certo? 13 quadrados de lado 1 e por outros quadrados maiores com lados de medidas inteiras. Mostre no quadriculado ao lado como Janaína pode fazer esse desenho. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa questão aqui. Então a primeira coisa que você vai ter em mente aqui, ó, é que eu tenho que ter 13 quadrados do lado 1 e que aqui tem que ser um quadrado. Então se tem que ser um quadrado, tem que ser o resultado, que é a quantidade de quadradinhos, se eu contasse a figura inteira, tem que ser um número quadrado perfeito. Então quadrados perfeitos eu tenho o 1, eu tenho o 4, eu tenho o 9, eu tenho o 16, o 25, o 36, o 49 e assim por diante. Observa, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 16 é o 4 ao quadrado, o 25 é o 5 ao quadrado e assim por diante. A minha quantidade total de quadradinhos na minha malha tem que ser um desses aqui. Como eu preciso de 13 quadradinhos de lado 1, tem que ter no mínimo 13 aqui, eu já posso riscar esse, já posso riscar esse, já posso riscar esse e começar a contar a partir do 16. Pensa comigo, se o meu quadrado maior, quadradão, fosse dividido, a minha malha quadriculada, por exemplo, né, fosse dividido em 16 quadradinhos menores, eu teria que ter 13
E aí sobrariam 3. Esses 3 não ia ter como formar um outro quadrado maior e, portanto, ficaria com 16 quadradinhos menores. Não condiz com o que está no enunciado. Então, isso aqui ó, não serve. Esse 16 aqui também está fora. Então, vamos para o 25. Se eu pegar o 25, eu posso pegar 13 menores, vou pegar assim, ó, 13 menores, 13 quadradinhos pequenininhos, e vão sobrar 12 quadradinhos pequenininhos também, de lado 1, tá? Esses 13 menores são o que a questão colocou aqui, ó, 13 quadradinhos, cada um com lado 1. Beleza, show de bola. Esses 12 eu posso dividir, aqui que mora o segredo, ó, 3 quadrados de lado 4, ó. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Vou pegar um quadrado, aí já sei que o meu lado tem que ser 25, já que eu quero o menor possível aqui, tá? Então eu vou pegar assim, ó, 4 aqui nesse lado, eu tenho que ter 4 desses, tá? Eu tenho que ter 3 quadradinhos, perdão, 4 não, tenho que ter 3 desses. Eu tenho que ter 3 quadradinhos iguais a esses. E o lado do quadrado maior não tem que ser 5, né? Porque tem que dar 25 quadradinhos pequenos, então eu vou fazer assim, ó. 2 quadrados de lado 2 aqui. Vou fazer mais um outro quadrado de lado 2 aqui. Não, ficou torto demais esse aqui. Ajusta nessa mão aí, Fábio Lima. Espera ainda que vai ficar melhor. Cadê você aqui? Esse ficou um pouquinho menos ruim. Agora sim, ficou melhorzinho. E eu vou, ó, aqui estão os 3 quadrados, cada um com lado 4, ó. Aí agora eu tenho que colocar os 13 quadradinhos. Os 13 quadradinhos vão ficar aqui, ó. Deixa eu desenhar esse, né? Não, esse último ficou muito ruim. Esse também ficou muito ruim. Deixa eu desenhar esse negócio melhor. Agora sim. Boa, Fábio Lima. Agora sim, ó. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui tem 5 aqui e tem 5K. Agora eu vou desenhar aqui os meus quadradinhos, os meus 13 quadradinhos. Tem que dar 13 e se não der 13 é porque a gente errou a conta ali, ó. 13 tem que ser os quadradinhos vermelhos aqui, ó. Deixa eu passar aqui só para dar um destaque neles. Isso, agora ficou show de bola. Ó, 3 quadradinhos azuis, cada um com lado 2. E aí dá um quadrado com área 4 ou com 4 quadradinhos. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí tá formado, ó, a questão só quer mostre no quadriculado ao lado como Janaína pode fazer esse desenho. Fábio Lima, eu não coloquei os 3 quadrados azuis aqui juntos. Na minha solução eu coloquei um quadrado azul aqui, o outro cá no cantinho, o outro cá embaixo. Tem algum problema? Obviamente que não tem nenhum problema. Agora, eu recomendo que na tua solução tu colocasse assim, ó. Se você colocou esse destaque, né? Que não poderia ser um quadrado de lado 1, porque tinha que ter no mínimo 13 quadradinhos. Então, se tem que ter no mínimo 13 quadradinhos, o quadradão maior teria que ter no mínimo 16 quadradinhos, tá? Mas aí você explicar por que com 16 não funciona, que foi isso que nós colocamos aqui, ó. E depois explicar por que você escolheu 25, que seria mostrar aqui 13 quadradinhos com lado 1 e os 12 quadradinhos que vão sobrar você agrupar em 3 quadrados, cada um com lado 4. Justifica isso na tua resposta, que com certeza, se você colocou isso, teve a nota máxima. Fábio Lima, eu só fiz o desenho e deixei lá o desenho. Em uma questão como essa, há uma possibilidade de você ganhar uma pontuação boa mesmo só com o desenho. Mas o ideal é que você coloque esse tipo de justificativa para mostrar por que você deixou esse desenho e não um outro desenho, por exemplo. Tranquilo? E espero que você... Pera ainda, deixa eu só voltar aqui, ó. Espero que você tenha entendido. Não esquece aquele joinha. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.